Olá, tudo bem? Eu sou o Pastor Ralph, seja muito bem-vindo ao meu canal. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se agora mesmo, clica no sininho para você ser notificado todas as vezes que tiver vídeo novo aqui, comente, dê a sua opinião, clique dando um joinha ou um dislike, e o importante é que você participe, ok? E vamos lá para o nosso assunto. Hoje eu quero falar com vocês sobre um assunto muito importante que é: e se o Lula ganhar essas eleições de 2022? O que nós, enquanto cristãos, vamos fazer? E aí, você já parou para pensar nisso? Antes de qualquer coisa, eu quero deixar claro para você que eu me importo sim com toda essa situação e eu, particularmente, não quero que o Lula ganhe. Eu não voto, não sou eleitor do Lula, não sou de esquerda, muito pelo contrário. Mas e se o Bolsonaro perder? Isso pode acontecer. Lembre-se vocês que quando houve as eleições lá dos Estados Unidos, ninguém acreditava que o Trump pudesse perder e o Biden ganhar. Mas foi o que aconteceu. E se acontecer a mesma coisa aqui? Nós estamos preparados para isso? Nós estamos psicologicamente, emocionalmente, espiritualmente preparados enquanto cristãos para lidar com essa situação? E se isso acontecer, nós, enquanto cristãos, vamos fazer o quê? O que nós devemos fazer caso o Lula ganhe? E aí, nós vamos simplesmente fugir do país? Não, essa não é a solução. Mas a Bíblia nos dá muitas instruções a respeito de como nós devemos agir. Nós precisamos estar psicologicamente, emocionalmente, espiritualmente preparados e conhecer as Escrituras para que nós saibamos agir em situações como essa. Imagine você, se o Bolsonaro ganhar, ótimo. Mas e se o Lula ganhar? Isso pode acontecer. Estamos numa eleição democrática, isso pode sim acontecer. É o que eu espero que aconteça? Não, eu não quero que isso aconteça. Mas se isso acontecer, como nós devemos agir? Vamos ver? A primeira coisa que nós precisamos entender é que toda autoridade é constituída por Deus. Romanos capítulo 13, versículo 1 e 2 nos mostra isso de forma muito clara. Vamos ver o que o texto nos diz. Veja só. Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas. Verso 2. De modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. Olha o que o texto nos diz, que nós temos que compreender que toda autoridade é constituída por Deus e que nós não podemos nos opor a essa autoridade, porque senão nós estaremos resistindo a Deus. Essa é a primeira coisa que nós precisamos entender. Quer seja o Bolsonaro, quer seja o Lula que vença as eleições, se for de forma limpa, se for de forma democrática, por meio das urnas, nós não podemos nos opor, resistir. A segunda coisa muito importante que nós precisamos entender é que os governantes da terra pertencem ao Senhor e o coração do rei está nas mãos do Senhor. Salmos 47, verso 8 e 9 nos diz o seguinte: os governantes do mundo se juntaram ao povo do Deus de Abraão, pois todos os reis da terra pertencem a Deus. Ele é grandemente exaltado em toda parte. Provérbios capítulo 21, verso 1 diz o seguinte: como ribeiros de águas, assim é o coração do rei na mão do Senhor. Este, segundo o seu querer, o inclina. Nós precisamos entender que, independente de quem seja o governante que vai ocupar a cadeira de presidente em 2023, o coração dessa pessoa está nas mãos do nosso Deus. Todo e qualquer governante, todo e qualquer rei pertence ao nosso Senhor, que é soberano e que está acima de todo governo, de toda autoridade e que tem inclusive o coração do rei em suas mãos e ele o inclina conforme lhe agrada. A terceira coisa muito importante que nós, enquanto cristãos, devemos fazer pelos governantes, pelas autoridades do nosso país, inclusive pelo Lula, caso ele ganhe, é orar. Nós precisamos orar por eles. Lembra que eu falei no ponto anterior que o coração do rei está nas mãos do Senhor? Se nós orarmos ao Senhor, o Senhor então tocará o coração e inclinará o coração desses governantes. Ainda que seja quem quer que seja, o Senhor inclinará os seus corações conforme aquilo que nós orarmos e pedimos. O Senhor ouvirá. Nós temos que crer nisso. Em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 1 e 2, nos instrui de forma clara a nós orarmos pelas autoridades para que tenhamos vida tranquila. Veja só, em primeiro lugar, recomendo que sejam feitas petições, orações, intercessões e ações de graça em favor de todos, em favor dos reis e de
todos que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida pacífica e tranquila, caracterizada de devoção e dignidade. Olha só o que esse texto nos diz. Ele nos instrui a orarmos pelos reis e todos aqueles que estão investidos de autoridade, tendo a consciência de que Deus tem o coração do rei em suas mãos, o coração das autoridades, dos governantes em suas mãos. Nós temos simplesmente que colocar diante do Senhor a vida destes homens, para que nós tenhamos vida pacífica, independente de quem ocupe a cadeira de presidente ou a posição de autoridade. E a quarta coisa que nós devemos fazer enquanto cristãos é nos submetermos a essa autoridade que foi constituída por Deus, conforme nos instrui o apóstolo Pedro na sua primeira carta, no capítulo 2, no verso 13 e 14. Veja só o que o texto nos diz. Por causa do Senhor, submetam-se a todas as autoridades humanas, seja o rei como autoridade máxima, sejam os oficiais nomeados e enviados por ele para castigar os que fazem o mal e honrar os que fazem o bem. De forma muito clara, esse texto demonstra para nós que nós temos a obrigação, sim, de nos sujeitarmos às autoridades que foram constituídas por Deus. No entanto, no que diz respeito a essa sujeição, eu tenho duas observações a serem feitas. A primeira é que nós devemos nos sujeitar caso essa autoridade seja constituída, ela tome posse de forma legal, de forma correta, de forma que não haja fraudes e nenhum tipo de problema por trás da sua investidura no cargo. Outro aspecto é o seguinte: nós vamos nos sujeitar até o limite em que ela não tente impor a nós algo que vá contra a nossa fé e contra aquilo que a palavra de Deus nos instrui. Se essa autoridade tentar impor a nós alguma situação que vá contra as Escrituras, contra o que a Bíblia nos ensina, nós estamos desobrigados dessa sujeição. No entanto, se essa autoridade ela chegou ao poder de forma lícita, de forma legal, no nosso caso aqui de forma democrática, e ela não está nos impondo nada que vá contra as Escrituras, nós precisamos sim estar sujeitos a essa autoridade porque ela foi constituída por Deus. E a quinta e última atitude que nós, enquanto cristãos, devemos ter com relação às autoridades, aos governantes, está descrito para nós na Bíblia em Tito, capítulo 3, versículo 1 e 2. E Tito vai nos instruir a sermos pessoas obedientes e pessoas que não caluniem. E algumas versões vão falar que não difamem as autoridades e nenhum outro tipo de pessoa. Vamos ver esse texto com bastante calma. Veja só. Lembra-lhes que se sujeitem aos que governam, às autoridades. Sejam obedientes. Estejam prontos para toda boa obra. Não difamem a ninguém, nem sejam altercadores, mas cordatos, dando provas de toda cortesia para com todos os homens. Olha só, o que esse texto nos instrui é, mais uma vez, ele vai nos dizer para que nós estejamos sujeitos às autoridades, como eu já falei em outros textos aqui, mas ele vai falar sobre a nossa obediência e não estarmos caluniando nem difamando ninguém, inclusive essas autoridades. Agora, eu faço uma observação. Isso não significa que nós não possamos denunciar autoridades governantes que estejam agindo de forma criminosa, de forma que estejam descumprindo a lei no cargo que eles estão ocupando ali. Nós temos o direito e nós temos sim o dever, inclusive, de denunciar toda e qualquer autoridade que esteja agindo de forma criminosa, que esteja fazendo coisas erradas, que esteja descumprindo a lei. No entanto, eu preciso ter provas, porque se eu não tenho provas, eu vou estar simplesmente difamando, caluniando essa pessoa e a Bíblia me instrui a não fazer isso. O que é melhor numa situação dessa? Se eu não tenho provas, eu vou me tornar uma pessoa que me sujeito, que sou obediente e que vou estar ali orando pela vida dessa autoridade, que é o que a Bíblia também nos instrui, orarmos pelas autoridades. Se eu tenho prova, eu denuncio. Eu apresento provas. Se eu não tenho, eu não vou caluniar, eu não vou difamar, eu vou orar pela vida dessa pessoa. Então, enquanto cristão, estas devem ser algumas das atitudes que nós devemos tomar com relação às nossas autoridades. No início do título eu falei, e se o Lula ganhar, o que nós devemos fazer? Se o Lula ganhar, é isso que nós devemos fazer. Todas essas atitudes que eu falei. E se o Bolsonaro ganhar? É isso que nós devemos fazer. E se não sei quem mais ganhar? É isso que nós devemos fazer, independente da autoridade que esteja ocupando o cargo de presidente do nosso país. As eleições estão aí chegando. E para encerrar eu te digo, seja responsável, analise bem em quem você vai votar, vote com responsabilidade,
Ore, coloque diante do Senhor e peça sabedoria de Deus para que você consiga escolher bem a pessoa certa. Ore para que o Senhor dê sabedoria à nação, para que as pessoas tenham as suas mentes abertas, os seus corações estejam realmente direcionados pelo Senhor para escolherem a pessoa correta, para estar governando a nossa nação. Como eu disse no início, eu me preocupo muito com quem vai estar na presidência do nosso país. E eu tenho orado, eu tenho agido com responsabilidade, tenho analisado com cuidado, e eu tenho certeza que você também estará fazendo o mesmo. Deus te abençoe.